A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. O texto áureo que se encontra em 2 Timóteo 4,16 nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A verdade prática: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Em relação à Bíblia, a palavra de Deus, cremos na sua inerrância, infabilidade e suficiência para toda a regra de fé e prática. Para nós, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Escrituras Sagradas é inegociável. Em tempos de ventos de doutrinas, torna-se urgente, a partir da vida e ministério do apóstolo Paulo, reafirmar o nosso compromisso com a sã doutrina esposada na Bíblia, a palavra de Deus. Busquemos honrar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ter a coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas das Sagradas Escrituras. Essas doutrinas edificam e sustentam a Igreja de Cristo aos longos dos tempos. Temos que aprender com o apóstolo Paulo. Temos que zelar pela sã doutrina. Por que devemos zelar pela sã doutrina? É o assunto que veremos nesta lição. E esta lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto e o que é certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio de doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs doutrinas, das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios, como se encontra em 1 Timóteo 4:1. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós dos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Reconhecemos também que somente a Bíblia pode ser a palavra de Deus. Tem a resposta definitiva. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, tem resposta para todas as questões. Todas as palavras meramente humanas são, na melhor das hipóteses,
meros ensaios e só são verdadeiras à medida que se harmonizam com a revelação da Bíblia. A advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é heteros, diverso. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identificava como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando, como está em Atos 20, versículo 29, 30. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence ao novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, como culto aos anjos. Além de não possuírem contexto concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. A igreja é coluna e firmeza na verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante de falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza de sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões
e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor de um coração puro e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate a falsas doutrinas. Na epístola paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor, como fim do mandamento, é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de um mero sentimento. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Um coração imundo, cheio de pecado, jamais vai ter ação amorosa por alguém, pela igreja, pela sã doutrina. Jamais vai zelar pela sã doutrina, zelar pela igreja. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para simulação, fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. A menção da verdade no verso 15 estimula o apóstolo a uma exclamação. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. A expressão traduzida como sem dúvida alguma significa por consentimento mútuo e expressa a convicção unânime dos cristãos. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Devemos estar sempre lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, para aprendermos a zelar pela sã doutrina, para aprendermos, pois o apóstolo Paulo tem muito que ensinar. Nós temos muito que aprender com esse apóstolo, a zelar pela doutrina bíblica, zelar pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela, da sã doutrina, é o amor para em Cristo vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. Vivermos em retidão com a palavra do Senhor. Prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor. E continuar pregando esse santo evangelho, zelando pela sã doutrina. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Edificar e preparar a igreja para se encontrar com o Senhor. É o nosso dever. Levar a palavra, pregar o evangelho, zelar pela doutrina, ganhar vidas
para Cristo, aumentar a população do céu e zelar pela sã doutrina, esquecer tudo do passado, tudo quanto é erro e continuar zelando pela sã doutrina, preparando para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um dia de vida. E vamos perseverar, vamos continuar nessa peleja, nessa batalha, levar o Evangelho e zelar pela sã doutrina do Senhor. Fique com Jesus e que Deus possa continuar abençoando todos nós. Fique com o Senhor.